Quem? Quem nunca correu para o berço só para ver se ele estava respirando? Quem nunca achou o filho mais bonito e o mais inteligente? Quem não deixou de comprar coisas para si e passou a comprar só para o filho ou para a filha? Quem não passou a entender o clichê mãe é padecer no paraíso? Quem não chorou ao ver o filho com cólica ou tomando vacina? Ser mãe é um clichê. Esse programa é dedicado a todas as mães, perfeitas e imperfeitas, ricas e pobres, pretas e brancas. Para todas as mães, para todos os filhos, para todos os pais, esse programa é para você. Assista, comente, compartilhe, participe. A história da mulher no Brasil tem sido escrita com base em 2 quesitos, fundamentalmente: queda da taxa de fecundidade e aumento do nível de instrução. Esses 2 fatores somados fizeram com que a mulher fosse mais inserida no mercado de trabalho e aumentasse, consequentemente, a sua renda. E deixasse também outras opções mais pessoais para um segundo momento. O programa de hoje vai falar exatamente sobre isso. Mulheres que resolveram, que escolheram ser mãe após a realização profissional. Eu vou começar conversando com Isabela, que é mãe de 2 meninas, né, Bela? 2 meninas, Isabelle, quase minha xará, e Ana Beatriz. Ana Beatriz tem 6 anos e Isabelle 4. 4 anos. Quase encaixadinhas Fofa, aí, uma uma atrás da outra, para não perder o embalo. E você sentiu, assim, que a escolha de ser mãe foi depois de quanto tempo, mais ou menos? Vivi, eu enxergo, assim, a maternidade como uma construção, é um dos principais papéis hoje do exercício feminino, né? Então, é uma nova empreitada, o exercício da maternidade, a construção desse novo papel. E assim como os diversos papéis que nós mulheres exercemos no mundo, mãe, dona de casa, esposa, profissional, tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo, né? Somos polivalentes. O exercício da maternidade requer também todo um planejamento, todo um cuidado, toda uma gestão, né, para que tudo realmente flua da melhor forma. Você percebe na sua rede de relações também as mulheres parindo um pouquinho depois de realizada profissionalmente, depois de uma carreira mais estabilizada? Você vem percebendo isso? Muito, né? Assim, eu sou de uma geração que hoje as pessoas se planejam. Então, existe um planejamento estratégico de vida. Assim como tem de carreira, as pessoas querem primeiro estudar, as empresas trabalham tanto com planejamento estratégico e a gente tem que trazer também isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, porque se você não planeja, você não sabe onde quer chegar e qualquer caminho serve, como qualquer caminho também pode ser igualmente inútil. Então, assim, aumento de instrução, aumento de mulheres com mais acesso a instituições, né, a faculdades, aumento de mecanismos, de ferramentas para diminuir fertilidade ou postergar, enfim, uma gestação. Então, o que a gente percebe é um deslocamento mesmo dos sonhos, né? As mulheres buscando mais realização profissional primeiro e buscando a maternidade depois. Você está percebendo isso na sua rede de relações? Esses dados te surpreendem? Bom, não me surpreende, percebo, inclusive eu faço parte dessa estatística. Eu já estou com 41 anos, até hoje não sou mãe e decidi que eu vou engravidar no ano que vem. Tem algumas amigas minhas que decidiram não ser mães, algumas também decidiram ser mães mais tarde, não digo nem às vezes aos 40, mas em torno dos 40, tá? Tem um impacto também muito grande que a mulher ela sempre foi muito dependente, então ela só fazia aquilo que o homem permitia ela fazer ou não. E com o advento da pílula, isso trouxe mais independência da mulher poder escolher e decidir sobre a gravidez dela, porque a gente não tinha essa opção antes. Então, os casais, enfim, constituíam um matrimônio e simplesmente a mulher engravidava. Algumas antes, outras depois, mas ela não decidia o quando. Com o advento da pílula, a gente pode decidir o quando. E muitos contratempos da vida podem ser evitados com esse planejamento. As 2 gestações foram extremamente planejadas. Inicialmente, eu criei um foco na vida profissional, né? Então, a gente busca estudar, se qualificar, fazer as faculdades. No meu caso, eu fiz 2, depois alguns cursos de pós-graduação, depois mestrado, enfim. Estudei tudo que tinha para estudar, depois trabalho também, equacionando a vida, organizando a vida profissional, para só então lançar essa nova jornada que é a maternidade, né? Para conseguir disponibilizar o tempo, a energia, a dedicação
que os filhos exigem e merecem, né? Porque realmente colocar o filho no mundo, lançar um ser, sem ter esse cuidado, e nessa sociedade que a gente vive hoje, com tantas mazelas, com tantas dificuldades, se realmente se a gente não tiver a consciência do nosso papel, né, na formação desse indivíduo, realmente é algo muito complicado. Assim, eu tenho percebido que as mulheres elas têm deslocado um pouco o sonho delas. Inicialmente, a gente pensava naquelas mulheres que sonhavam em ser mães, né, construir uma família, casar com um príncipe encantado, amor da vida, e elas não eram muito inseridas no mercado de trabalho, não pensavam nisso como uma opção. E hoje em dia isso tem se deslocado, né? As mulheres têm pensado mais em uma carreira, solidificar uma carreira profissional e depois ter filhos. Eu acho que isso está muito relacionado com esse empoderamento feminino, né? A mulher vem se empoderando bastante. E a partir do momento que ela se torna protagonista da sua vida, né, ela consegue direcionar os caminhos que ela quer seguir. Ela consegue ser a sua principal força motora. Então, eu acho que isso é a grande alavanca para esses dados. Né? A partir do momento que você consegue ser autora da sua história, né? Não mais como aquelas mulheres de antigamente, que dependiam do marido, tinham que aceitar, ser submissas, todo aquele papel. Aquela sociedade mais patriarcal, né? Que a mulher veio para o servir ou para estar em casa, cuidando do afazer doméstico. Hoje a mulher trabalha, se vira, corre atrás da sua independência, é uma questão cultural, né? De evolução. De evolução, e que as mães vão lançando isso na semente dos filhos, né? No desenvolvimento, na educação desses filhos. Esses filhos incorporam isso como sua verdade, se empoderam dessa verdade e cristalizam isso nas suas ações, né? Hoje a menina quer dividir a conta com o namorado. Exatamente. Hoje a mulher não quer casar antes de ter sua independência financeira para não depender do marido, porque viu o quanto a mãe sofreu dependendo daquele pai. E ela não quer repetir essa mesma história. Não quer repetir a mesma história. Então, eu acho que o exemplo é a força de tudo. As mulheres, elas meio que tinham um sonho, né? Aquela fantasia do sucesso da mulher, ou da vida perfeita, seria aquela, casou, depois filhos, como se fosse uma coisa já, né? Tem que ser assim para dar certo, e para dizer, ela é feliz, né? Isso tudo está mudando bastante, né? Está mudando, mas isso ainda está muito emprenhado no inconsciente coletivo feminino, mas já vem uma mudança, porque as mulheres hoje elas querem mais independência, e qualquer independência passa antes pela independência financeira. Então eu acho que por conta disso as mulheres estão deixando realmente a maternidade para um segundo plano, porque elas podem ser mães hoje, tendo um companheiro ou não, ou uma companheira, entendeu? E a gente tendo a questão da independência financeira, a gente pode escolher o melhor momento. Eu não dependo de um marido, eu não dependo de repente de uma esposa que tenha suporte financeiro para dizer, agora eu posso. Então a mulher, ela trabalhando e tendo a autonomia financeira dela, ela vai dizer quando ela pode e se ela quer. E acreditar que ela é muito capaz. Então eu acho que exatamente por ter acesso à educação, o índice de taxas de matrículas é superior, no ensino superior é muito maior de mulher do que de homem. E vamos estudar, e cadê as atividades, e vão brincar, e elas exigem muito da gente em termos de brincar. Eu acho que a sociedade, ela realmente pressiona muito as pessoas, mas ela pressiona as pessoas que se deixam ser pressionadas. E aí, tá curtindo? O nosso programa Toques de Mãe volta já já. Ser mãe dá trabalho. E quem diz que não está tendo trabalho com o filho é porque não está cuidando direito, com certeza. Ser mãe mais madura traz grandes benefícios. Um deles é a paciência e o outro é a certeza de que você está mais preparada para o exercício de uma maternidade mais consciente. Sabe o que eu estava pensando também? Assim, você falou de protagonismo, né? E a mulher, para ser protagonista, ela precisa de qualificação, ela precisa de instrução, ela precisa correr atrás de sonhos e acreditar que ela é muito capaz. Então, eu acho que exatamente por ter acesso à educação, o índice de taxas de matrículas é superior, no ensino superior é muito maior de mulher do que de homem.
Então, as mulheres estão muito mais inseridas nas faculdades também. A taxa de matrículas é muito maior. E isso mostra que elas estão querendo, né, se destacar, serem protagonistas de suas histórias. Excelente. E hoje o mercado cada vez mais exigente, né? Ela quer se inserir, para conseguir essa inserção precisa da qualificação. Então, o caminho é esse. Dessa busca pelo conhecimento, né? E conhecimento é poder. Se você detém o conhecimento, você tem o poder de transformação da sua vida. E decide a sua vida, e decide a sua história. Exatamente. E aí passa a planejar. Aí que vem a questão do planejamento, como eu acho que uma unidade que a gente não deve se distanciar quando a gente pensa em maternidade consciente. A gente tem que planejar esse filho, querer ser mãe, desejar ser mãe, porque não é fácil, né? E dá trabalho, não dá? Dá, e requer atenção, requer cuidado. Energia. Requer muita energia. Caro. Com certeza. Não é? Mas o fruto de tudo isso é o maior presente de Deus na vida da mulher, que é um filho. Não tem trabalho, não tem nada que tire o brilho, que tire esse amor que transcende a qualquer coisa. Que é transformador, né? Transformador, reenergizante, revigorante. A gente chega, às vezes, cansados do trabalho, eu e meu esposo. E, enfim, quando a gente encontra com as meninas, entra outra energia. Então, elas estão agora numa fase de alfabetização. E aí entra os letramentos, vamos lá, Bia, vamos lá, Belinha, e vamos estudar, e cadê as atividades, e vamos brincar, e elas exigem muito da gente em termos de brincar, querem que a gente participe das brincadeiras, quer que a gente participe de todas as ideias delas, estão na fase de querer maquiar a mãe, de querer que o pai faça um passo de música, enfim, e a gente entra nesse universo deles, né? Quando a gente ouve alguém dizendo assim, meu filho não dá trabalho, a gente precisa perguntar para essa mãe o que é que ela acha que é ter trabalho com um filho. Né? Porque para algumas mulheres acordar 6 vezes à noite não é incômodo nenhum, mas para outras acordar 2 vezes é o fim do mundo. Então a gente precisa interpretar, saber dessa mulher o que é que ela interpreta que é ser mãe. Porque ser mãe é uma experiência que é singular, é para cada uma. E você se sente pressionada a ter filhos? Na verdade, não. Tá? Eu acho que a sociedade, ela realmente pressiona muito as pessoas, mas ela pressiona as pessoas que se deixam ser pressionadas. Eu nunca fui pressionada nesse sentido. Até que tentaram muito. Ah, tá tarde para casar, tá cedo para casar, tá há tanto tempo sozinha, cadê isso, cadê aquilo? E eu dizia, tem idade. Eu sempre fui muito leve nessas questões. Cedo, que é ser tarde, né? Aliás, minha mãe sempre falou muito pra gente assim, ó, filha minha, se engravidar cedo, não casa. Eu só deixo casar depois que for independente financeiramente. Então, na minha cabeça, eu acho que eu fui atípica em relação à mulherada. Porque toda mulher, boa parte das mulheres sonha em casar, em ter filhos. Pra mim, minha filha falou em casamento e filhos, era a minha senha pra sair correndo. Então, eu acho que eu tive sempre na contramão, sabe, nesse sentido. Então, tanto assim, meu marido, eu tô no meu 2º casamento, e o meu marido, pergunte a ele é muito engraçado, ele contando como foi que ele me pediu em casamento. Ele dizia que eu ficava assim, ó... Casamento é uma coisa que eu quero hoje de mim. Que ele fala, muito engraçado eu vendo sua reação, porque realmente eu me tremia toda. Eu falava assim, nossa, porque eu me lembrava da realidade difícil que a gente tinha. Eu dizia, não quero isso pra mim não, quero minha independência. Memória. Exatamente. Então você não se sente pressionada, mas você percebe que a sociedade pressiona. Sim. Quando a mulher casa, cadê o filho, né? Se não casou até os 40 anos, eu falo, não vou ter não, mas tem que ter, pra quê? Tem pra você, pra mim não tem não. Pois é. Ah, mas tá cedo, tá tarde, tá e tem idade. Então eu nunca liguei pra essas questões e sempre lidei muito bem com isso. Tá com o coração aberto pra isso também requer um pouco de maturidade. E a pergunta que eu vou falar agora é exatamente essa. As vantagens de ser mãe madura, quais são? Primeiro, eu acho que é esse desenvolvimento pleno. Quando você tem consciência do que você quer, quando você planeja o que você quer e quando você conquista aquilo que foi planejado, é algo que tem um valor muito mais saboroso. Quando é algo que vem de surpresa, enfim. Quando é algo planejado, você consegue se estruturar para aquilo, você consegue, enfim, se organizar em prol daquilo. Então, é tudo muito mais leve, é tudo muito mais fluido. É fantástico. A maternidade realmente é algo que transcende as palavras, né? Só sentindo, só vivendo. E a maturidade e o planejamento dá esse grande presente, que é você conseguir gerenciar seu tempo, você gerenciar a sua vida em prol daquele ser. Né? Não é ele que tem que se adaptar, a gente se adapta em conjunto para que
esse casamento, essa harmonia flua divinamente bem. Porque a infância é o período mais importante das nossas vidas. E a gente carrega tudo durante todo o nosso processo de desenvolvimento, tudo que a gente construiu e viveu naquele primeiro momento ali da infância. Exatamente. O que é que acontece? Primeiro, eu tinha decidido que eu não ia ser mãe, tá? Então, assim, eu tive... Acho que foi pela realidade lá de casa mesmo, tá? A gente teve uma infância, assim, mais difícil do ponto de vista financeiro. Nós éramos 4 em casa, éramos de uma família grande. E eu via meus pais trabalharem muito, mais ainda minha mãe de manhã, de tarde, de noite, fazendo bicos aqui e ali, para conseguir dar conta da estrutura familiar. E tudo muito apertado e contado. E eu olhava aquilo, era sofrido para ela, era sofrido para o meu pai, era sofrido para a gente que era filho. Então eu dizia, nossa, não é bom não. Não é bom nem ser mãe, nem ser pai, nem ser filho. E isso ficou muito impregnado em mim durante muito tempo. Que eu só descobri mais velha em terapia, porque eu só vivia postergando. Não, vou ter filho, eu jogava sempre para frente. Até uma hora que eu assumi e falei, não vou ser mãe. E eu achava também assim, eu sempre trabalhei muito, então não tinha tempo. E eu falava assim, gente, eu preciso de tempo para mim. E filho precisa de dedicação, precisa de tempo, precisa de um olhar apurado e acurado. E eu falava assim, eu não estou afim de abrir mão do tempo que eu não tenho para mim para colocar uma criança. E se uma criança vier, ela vai ter que ter o tempo que ela necessita. A gente vê que tem uma transformação na vida das mulheres, elas hoje começam a priorizar, finalizar marcos pessoais, como chegar ao fim dos estudos, então concluir uma graduação, fazer algumas viagens, intercâmbio, viver relacionamentos, decidem casar mais tarde, optam muitas vezes por fazer mestrado, fazer doutorado, né? O casal às vezes faz planos que não incluem os filhos a princípio, pelo menos nos primeiros 3 ou 4 anos do casamento. Então, comprar um apartamento, fazer uma viagem para fora, que é uma coisa que não fazia parte até então da vida de muitos brasileiros, né? Se a gente for parar para pensar, nossa realidade econômica aqui no país mudou bastante, né? Apesar da crise atual do nosso país. Pela primeira vez, a gente tem pessoas com a oportunidade de viajar para a Europa ou para os Estados Unidos. Então, isso traz aí uma mudança grande nos planos e faz com que as mulheres também passem a ver a relação com a maternidade de outra forma. Eu escolhi que eu vou ser mãe, tá? E venho me preparando para isso. Eu tinha decidido que eu não queria ter filhos, depois eu mudei de ideia. Quando eu mudei de ideia de 3 anos para cá, de lá para cá, eu só venho me preparando, porque eu decidi que eu ia ser mãe na melhor fase da minha vida. Planejar é algo extremamente positivo e só vem a agregar. Isso, porque filho, ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, ele precisa de energia, ele precisa de uma pessoa que esteja ali pronto para atender algumas demandas. E quando a gente chega cansado do trabalho, a criança não entende, ela precisa da sua atenção, ela quer o seu carinho, ela quer a sua energia. E aí, tá curtindo? O nosso programa Toques de Mãe volta já já. Onde é o lugar da mulher? Lugar de criatividade, lugar de veracidade, lugar de sabedoria, lugar de luz. A mulher que transporta, a mulher que educa, a mulher que ensina. É a mulher que transcende. A todas as mulheres guerreiras, a todas as mulheres que acreditam, a todas as mulheres que lutam por um mundo melhor. A nossa mais sincera homenagem. Esse programa é dedicado a todas essas mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. E a nossa mainha, Ivete Sangalo, parabéns pela dupla jornada de amor. A maternidade após os 40 acontece normalmente no segundo casamento. A maturidade é um dos benefícios da gravidez tardia. As mulheres nessa idade normalmente optam por ter filhos porque nesta fase elas estão com estabilidade profissional, financeira, conjugal e emocional. Eu decidi ser mãe. 2, eu escolhi que eu vou ser mãe, tá?
e venho me preparando para isso. Eu tinha decidido que eu não queria ter filhos, depois eu mudei de ideia. Quando eu mudei de ideia de 3 anos para cá, de lá para cá, eu só venho me preparando, porque eu decidi que eu ia ser mãe na melhor fase da minha vida. E que quando eu fosse, eu teria resolvido minhas questões e conflitos emocionais, inclusive de família, de mãe, de irmão, de pai, de tudo, para que a nossa vida familiar fosse uma vida mais saudável, mais plena, também do ponto de vista financeiro melhor. Montar um ninho mesmo para receber essa criança. Né? Sim, e eu estar também bem fisicamente, entendeu, Vivi? De saúde, porque assim, todo mundo fala que a idade legal para ter filho é entre os 20 e os 30. Porque a mãe, quando a mulher não está 30, madura, nem tem independência. Pois é, já está mais velha, e que aos 40 pior. Então assim, hoje eu me cuido muito e eu acho que eu estou super bem para poder ter uma gravidez e para poder ter uma maternidade de forma saudável, consciente e muito legal. Isso, porque filho, ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, ele precisa de energia, ele precisa de uma pessoa que esteja ali pronto para atender algumas demandas. E quando a gente chega cansado do trabalho, a criança não entende, ela precisa da sua atenção, ela quer o seu carinho, ela quer a sua energia. Não é ser a mãe que fala assim, eu tô cansada pra caramba, mas eu quero, chega de noite e dá o tablet pro filho. Exatamente. Tem até justificativa. Ah, eu tô cansada, eu não aguento, senão eu vou, sei lá, eu vou ficar nervosa com meu filho. Só que eu acho que hoje está havendo uma terceirização muito grande da questão da maternidade e que esse tema de o que é ser mãe, o que é constituir uma família e quais são as implicações e o pacote que vem no ser mãe deve ser mais discutido para que as pessoas realmente tenham consciência de saber se estão prontas ou não para ser mãe. Eu sei que aquilo é apenas uma ideia, uma coisa idílica, linda, maravilhosa que eu quero para mim. Fantasiosa. A fantasia. Pra depois falar assim, eu quero um bebê e publicar no Facebook fotos incríveis, mas não vamos ver, dar um tablet para a criança ficar calada, quietinha. Exatamente. Né? Aí a gente pode se basear num estudo que saiu no início desse ano, que foi publicado pela London School of Economics, que trouxe a ideia de que as crianças, filhos de mães mais maduras, são mais inteligentes. Isso não tem nada a ver com a idade do óvulo, mas tem a ver com a condição socioeconômica dessas mulheres, que quanto mais velha é a mãe, mais chances de estar mais estabilizada socioeconomicamente essa mulher tem. Então ela provê para o seu bebê melhores condições. Falar sobre a autoridade remete, primeiramente, à construção do próprio desenvolvimento infantil, que é muito recente. O estudo sobre o desenvolvimento infantil é muito recente. Até pouco tempo, achávamos que a criança era uma miniatura de adulto. E a educação era muito repressora por conta disso, porque se esperava da criança um comportamento adulto que não existiria de forma alguma, e a repressão era a forma de educar com sucesso. E, como tudo na nossa história, o movimento é pendular e nós, com o advento da psicologia, dos estudos centrados no desenvolvimento infantil, temos a permissividade. A criança se torna o eixo fundamental, se torna o pequeno rei da família. E com isso vem um reflexo na educação que busca satisfazer a criança e com isso acabamos afrouxando esses laços. Com o receio de ser repressor, nós acabamos nos tornando pais permissivos. E nesse movimento pendular precisamos encontrar um caminho do meio. E penso que uma tríade é muito importante para construir esse fio condutor da autoridade, que é a coerência entre aquilo que se diz e aquilo que se faz, que se pratica, o diálogo entre os pais, os responsáveis e a criança, e a autoridade que não é, de forma alguma, o autoritarismo, o grito, a imposição, e que também, por outro lado, não vai pressupor a questão a criança fazer o que quer. E com essa rotina que a mulher tem hoje, múltipla, de estar em vários espaços e desenvolvendo vários papéis, ocupando várias posições na sociedade, de mãe, de mulher, de filha, de irmã, é complicado muitas vezes manter a paciência, manter o prumo, mas é extremamente necessário para a construção de uma relação saudável. Que os momentos de erro, eles sejam
aproveitados como oportunidade de reflexão, que o diálogo sirva como possibilidade de explicar a relação de causa e efeito entre as coisas que acontecem e os desdobramentos. Um exemplo prático disso. Criança caiu de alguma cadeira, se machucou e de repente, em um outro momento, aquele exemplo, aquele erro, ele serve de subsídio para argumentar. Não suba aí. Lembra daquele dia que você caiu, que você se machucou, que você machucou o dedo, a perna? Olha, não brinca com a porta. Você vai acabar se machucando. Lembra do dia que você apertou o dedo? Esse exemplo, essa explicação, ela é muito importante para a criança, porque são noções que vão sendo construídas aos poucos na cabeça da criança, com exemplos práticos e, muito importante, a coerência também entre o nosso exemplo e aquilo que a gente diz. O discurso tem que ser coincidente com a prática. Não adianta aquele velho ditado do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Vamos cumprir também a nossa parte, por mais que seja difícil, que seja mais fácil diante da insistência ceder aos apelos, a gente precisa usar um tom de voz que não imprima o grito, mas que ao mesmo tempo responsabilize. Não, você não cumpriu a sua parte, você vai ter uma consequência disso. E qual é a consequência? Você vai deixar de brincar naquele momento. Você já brincou quando deveria estudar. Então agora você vai cumprir aquilo que nós acordamos. Então, prometeu, cumpra, seja positivamente, seja como uma forma de responsabilizar o seu filho. Espero ter contribuído para vocês. E o seu recado para as mães, o que você fala para as pessoas, para as mulheres, o que você diz para elas? Decidam com consciência, tá? Pensem muito a respeito, conversem com pessoas que têm mãe e decidam com consciência. Qual o seu toque de mãe? Meu toque é esse, filho, a maior dádiva de Deus na vida da mulher. Planejar é algo extremamente positivo e só vem a agregar, só vem a trazer ainda mais amor e tranquilidade na família. Ai, que bom. Obrigada, viu, Judá? Um beijo, foi maravilhoso. Obrigadão, viu? Até a próxima. E para encerrar, eu queria convocar mães, pais, avós, famílias e todas as pessoas envolvidas na atenção e nos cuidados das nossas crianças para fortalecer o nosso movimento por uma maternidade mais consciente, que objetiva disseminar informações, conhecimentos e reflexões para a prática e o exercício de uma maternidade planejada. Ter filhos é um presente de Deus. Cuidar, educar, parir um ser humano é um ato de grande responsabilidade e amor com uma vida. Então tem que ser por inteiro, tem que ser consciente, tem que ser desejado. Mulheres, respeitem a sua natureza, mas com responsabilidade. E para conhecer mais o nosso projeto, acesse o nosso site www.programa-toquedemãe.com.br, nos acompanhe no Facebook e no Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube /Toque de Mãe. Obrigada e até a próxima!